Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV com Santos, canal 11 da NET, canal 8 da Vivo TV para as cidades da Baixada Santista e para o mundo todo pelas mídias sociais, no facebook.com/Rotary na TV e pelo canal oficial da emissora TV Com no YouTube, as fotos, este programa, nossas representações, enfim, tudo ali publicado com abrangência e velocidade da internet. Nesta semana temos o prazer de receber Marcelo Carvalho, membro do Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública no ano rotário 2017-2018, que teve aí o governador Cláudio Takata capitaneando os nossos clubes de Rotary, os nossos rotarianos. Enfim, a gestão que tinha como lema o Rotary faz a diferença. Marcelo, obrigado pela presença. Marcelino, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e também não deixar de parabenizar pelo programa, sempre muito bom, muito fantástico, divulgando, ajudando muito a divulgação da imagem pública de Rotary. Legal, Marcelo Carvalho vai falar um pouquinho o que é imagem pública, né? Esse termo que a gente vive cotidianamente em Rotary. Você que está em casa, pode surgir algumas dúvidas, ele vai falar um pouquinho desse trabalho, ele que presidiu diversas comissões, realiza esse trabalho há anos, e vai falar também, acima de tudo, do seu lado profissional, que é o que nos une em Rotary, na verdade, a nossa classificação profissional. Somos convocados a participar de Rotary também, por sermos líderes nas nossas atividades profissionais. Marcelo, nosso distrito é abrangente, aí arredondando, né, um pouquinho para mais, 80 clubes de Rotary, acho que passa de 16 ou 17 municípios, Zona Sul da cidade de São Paulo, Grande ABCD e a Baixada Santista, pegando um pedacinho ali do Vale do Ribeira, enfim. Nem todos se conhecem, né? Então fala um pouquinho do Marcelo Carvalho, qual é a atividade profissional do Marcelo? É verdade, um dos pilares do Rotary é justamente a Avenida de Serviços Profissionais, onde a gente junta profissionais que vão trazer suas habilidades, seus conhecimentos para depois poder prestar serviços para a sociedade. Minha formação é de engenharia eletricista, me formei pela Universidade de São Paulo, a Escola Politécnica. Entrei na área de propaganda um pouco por acaso, né? Havia já a empresa da família, e aí eu fui parar na área de propaganda. Então, virei um engenheiro que mexia com propaganda. E, lógico, 25 anos já de estrada, então a gente aprende muita coisa. No meio do caminho eu resolvi fazer uma pós-graduação em marketing, então vamos formalizar um pouquinho e estender um pouquinho esse conteúdo. E então minha formação acabou indo para um pouquinho para o lado de humanas e a parte de comunicação pela prática mesmo do dia a dia no meu trabalho. Legal, a área da engenharia exatas, muitos engenheiros têm a facilidade de comunicação. E aí o Marcelo trouxe para a área da comunicação, essa habilidade também da engenharia, enfim. E você, a sua atividade no dia a dia, Marcelo, você empreende, comanda uma empresa, trabalha na empresa de algum familiar, fala um pouquinho do negócio em si. Sim, a empresa ela já existe há 46 anos, eu entrei na década de 90, então já no meio do caminho. Ela foi fundada pelo meu pai, Newton Carvalho, que era profissional já de carreira em diversas companhias multinacionais, e era gerida também junto com a Lucy Rodrigues, minha mãe. E nos anos 90, depois que eu terminei a faculdade, eu fui pensar nas possibilidades de mercado e acabei optando por dar continuidade no negócio dele. Ele já estava pensando em mudar de rumo pela idade, ele queria ser artista plástico, aí pudemos juntar um pouco essas possibilidades. Ele seguiu a carreira de artista plástico e a partir dali eu fui seguindo em frente, comandando a empresa. Fez a sucessão, né? Fiz a sucessão, sim. Legal. E Marcelo, é interessante, e hoje nós não devemos formar herdeiros, né? Devemos formar sucessores, né? Como é que foi a tua experiência em si, em assumir o negócio do pai? Foi natural, foi tranquilo? Essa questão de não caracterizar a herança, mas assim a sucessão é importantíssima para o negócio dar certo, né? É fundamental, porque o que a gente herda não é patrimônio, a gente herda trabalho. E a ideia era essa, agregar e trazer, e funcionou muito bem. Conseguimos crescer, a empresa era muito pequenininha, hoje ela tem já uma relevância muito grande. Então a gente trouxe realmente a bagagem para poder contribuir com aquele negócio. Legal, vamos falar um pouquinho então da experiência do Marcelo em Rotary em si. O segundo bloco ele vai falar dos desafios da Comissão Distrital de Imagem Pública, os desafios que permearam a gestão do governador Cláudio Takata, de outros governadores que o antecederam. Enfim, imagem pública é uma das vertentes mundiais do Rotary e o Marcelo
vai contar um pouquinho desses desafios no segundo bloco. Por enquanto, Marcelo, vamos falar da tua trajetória rotária. O que te seduziu? Quem foram os teus padrinhos? Como você veio parar em Rotary? Eu entrei em Rotary a convite da família Takata. Já conhecia o meu cunhado, o Sandro Takata. Ele é sobrinho do Oswaldo Takata, que já é um rotariano vamos dizer assim, de longa data, né? E por intermédio dele eu vim parar no Rotary Clube de São Paulo Aeroporto. E buscando o quê? Buscando uma forma da gente conhecer novas pessoas, um desenvolvimento profissional e também poder trazer para a sociedade de volta um pouquinho daquilo que a gente foi conquistando, trazendo benefícios, prestando serviços. Então o Rotary trouxe essa possibilidade. E hoje você é membro do Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, já há quantos anos? Já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Você chegou a frequentar um outro clube ou não? Não. Ingressou direto no aeroporto. Sim. E como é que está o aeroporto hoje? A gente sabe que a presidente Marisa vai dar uma dobradinha, né? Vai exercer novamente a presidência. Como é que está o clube hoje estabelecido? O clube está bem, é um clube bastante atuante no distrito, né? Sempre foi uma Fez referência. 10 anos recentemente ou 15? Fez 15. 15, né? Eu entrei quando o clube já tinha uns 4. E sempre é uma referência no nosso distrito em termos de trabalhos voluntários e serviços. É um clube atuante, é um clube da governadoria, né? Atualmente, sim, já pela segunda vez em poucos anos. Então é um clube que tem bastante gente, inclusive é um clube que empresta muita gente para a equipe distrital também. Legal. Falando em equipe distrital, ô Marcelo, você colocou aqui a tua atividade profissional, talvez a gente não tenha ido muito a fundo, mas Arquivo da Propaganda é o nome da empresa, né? O que ela faz mais basicamente, ou mais precisamente? O Arquivo da Propaganda é uma empresa especializada em monitorar propaganda. O que a gente faz é controlar tudo o que acontece na propaganda brasileira, em todas as mídias, televisão, jornais, rádio, revista, outdoor, mídias exteriores, internet. E a gente presta serviço para agências de propaganda e para empresas anunciantes. Nossos clientes, a empresa não é tão grande, mas os nossos clientes são, porque são exatamente as empresas que estão na mídia. A gente atende empresas como Vivo, como Claro, como Chevrolet, como Ford, como Fiat, multinacionais como Unilever, enfim, são empresas de grande porte que estão na mídia e precisam saber o que está acontecendo para poder preparar suas campanhas. E também as agências de propaganda que usam esse material que nós preparamos para fazer as estratégias de seus clientes, que são também outras empresas grandes que estão sempre presentes na mídia. Ela atua em âmbito nacional, né? Obviamente, né? Sim, a nossa coleta é no Brasil inteiro, coletamos todas essas mídias em várias cidades e disponibilizamos isso por várias ferramentas online, usando aí toda a tecnologia para dar o máximo de agilidade possível. Falando em ferramentas online, Marcelo, você que tem esse cunho de formação na área da engenharia, hoje é possível fazer uma imagem pública, fazer o trabalho que a própria empresa faz, sem o uso das ferramentas digitais, né? Fala um pouquinho desse posicionamento até dentro da empresa, como é que a tecnologia auxilia isso tudo? A tecnologia digital foi fundamental, inclusive, até para que a gente possa ter a agilidade que hoje o mercado precisa. No início nós fazíamos a coleta do material com fotos, com câmera de filme, revelávamos no laboratório, ampliávamos dentro do próprio laboratório da empresa, imprimíamos em papel. Depois a gente passou a fazer isso digitalmente, começamos com um processo de digitalização em DVD e hoje com a internet a gente tem isso tudo com captura automática, sistemas de reconhecimento de comerciais automáticos que identifica as repetições, tudo com inteligência artificial. Então é um processo super dinâmico e logicamente com a agilidade da internet para que isso chegue no cliente em tempo real. A gente está monitorando, o cliente em poucos minutos sabe o que está no ar, quais são os concorrentes que estão veiculando, a estratégia de cada um, ele consegue ter um tempo de resposta que sem as tecnologias digitais seria impossível. Até agilizou o trabalho de vocês, né, Marcelo? Porque essa velocidade até melhorou a estrutura de trabalho, né? Até o recurso humano se torna mais eficaz e o cliente tem uma resposta mais rápida, né? E a logística também. Por exemplo, no início, a gente, para receber os comerciais de outras cidades, gravava em fita de vídeo. As fitas eram gravadas e enviadas por transportador ou por correio para chegar para São Paulo para serem processadas. Hoje, com a captura digital, eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro. A tomada de decisão é rápida, é imediata, né? É tudo online e conectado em tempo real. Então, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro o tempo todo, na hora, no mesmo instante. Legal. Falando da empresa ainda, Marcelo, a gente tem essa troca de experiência no quesito empresa cidadã, né? Ela é uma empresa cidadã também? Sim. A nossa empresa sempre contribuiu com o Rotary de várias formas, ou como empresa cidadã, ou como patrocínio de eventos, ou como emprestando também seus quadros para o Rotary para poder contribuir de outras formas. E essa troca de experiências acho que é a parte mais importante. Muita coisa que a gente aprende no meio profissional, a gente traz para o Rotary aplicando aquilo dentro do clube, ou no caso no distrito, na imagem pública, esse conhecimento acumulado na nossa vida profissional.
E o contrário, que é muito interessante. A gente aprende muito no Rotary. No Rotary eu aprendi, por exemplo, como protocolo, usar um microfone, como imagem pública, algumas técnicas de comunicação, principalmente ligadas ao terceiro setor. Então a gente traz muita coisa dos dois lados. O Rotary contribui com a formação profissional e a sua formação profissional contribui com o Rotary. Então é uma via de mão dupla muito legal, muito saudável. Legal. Para quem nos assiste em casa, Marcelo, a gente procura sempre fugir das gírias, das terminologias em Rotary, né? Enfim, o que uma empresa cidadã faz? Explica para o nosso público. Por que a empresa coloca dinheiro numa obra como o Rotary, enfim, e às vezes muitos empresários têm essa insegurança, né? Eu quero investir, né, na humanidade e não sei como. O que uma empresa cidadã faz? A empresa cidadã é uma empresa que opta por fazer uma contribuição mensal fixa para a Fundação Rotária, através da Associação Brasileira da Rotary Foundation, que é uma instituição brasileira e que mantém esses recursos aplicados em projetos aqui do Brasil, gerenciados pelo Rotary International, pela Fundação Rotária em nível global. É uma empresa que fornece até benefícios fiscais para as empresas que têm, dependendo da sua qualificação fiscal, mas o mais importante é que é uma organização séria, e quando um desafio no Brasil é procurar, vamos dizer assim, organizações sérias. Você procurar como poder ajudar. Muitas empresas têm intenção, têm recurso, têm até vontade mesmo de ajudar a sociedade, mas ficam com medo de, às vezes, cair num lugar onde exatamente a sua verba não vai cair exatamente aonde foi esperado. A gente sabe que o Rotary, pela sua reputação, a gente conhece de dentro, né, até por fazer parte, é fantástica. Então é uma segurança enorme que as empresas têm de poder colocar seus recursos ali, sabe que vai chegar em projetos que vão realmente atender a sociedade e atender aquela finalidade de contribuir para melhorar um pouquinho cada vez mais esse país. E há quanto tempo o arquivo já apoia o projeto Empresa Cidadã? Desde o início. Na verdade, na minha trajetória de Rotary, eu comecei com a equipe distrital na BTRF. Eu ajudava o titular da seção da comissão, e a gente trabalhou na elaboração do primeiro minuto de contrato. Então a gente foi talvez uma das primeiras empresas a entrar nesse programa, então já tem muitos anos que essa contribuição acontece. Legal, muito interessante saber que na empresa do Marcelo, o selo Empresa Cidadã está ali fincado, seja aí, ou melhor, sirva de exemplo aí para outros empresários, uma forma segura de investir no lado humanitário e social por meio da Associação Brasileira da The Rotary Foundation. A gente terminou o primeiro bloco. Na segunda parte desse nosso programa, Marcelo vai falar o que é imagem pública e vai falar dos desafios da Comissão Distrital de Imagem Pública e uma grande campanha, uma grande ação que o Marcelo realizou recentemente, que foi o End Polio Now, né? A grande campanha mundial do Rotary de combate à poliomielite. No segundo bloco a gente vai falar de tudo isso. A gente volta já já, pessoal. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Caros companheiros, meu nome é César Romão, sou escritor e palestrante. Quero conversar com cada um de vocês como rotariano e por termos assumido junto à humanidade a promessa de erradicar a polio do planeta Terra. Nossa preocupação atual está relacionada às dificuldades para motivar as mães e famílias a levarem seus filhos aos postos de vacinação. No ano de 2016, o país vacinou 84% das crianças até 5 anos, uma cobertura vacinal inferior à meta de 95%. Com o objetivo de melhorar estes números, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação contra a polio e sarampo, de 6 a 24 de agosto. Estamos convocando os rotarianos de
todo o Brasil, para que seus clubes, desde já, iniciem ações de mobilização em seus municípios. Seu apoio é fundamental. Rotariano, mostre seu valor. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na minha, na sua, na nossa campanha contra a paralisia infantil. Nos vemos em agosto. Voltamos com o Rotary na TV desta semana, recebendo o companheiro Marcelo Carvalho, membro do Rotary Clube de São Paulo Aeroporto, presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, vai falar um pouquinho deste termo. Marcelo, antes da gente falar dos desafios da comissão, né, distrital, do End Polional, que foi uma grande campanha em 2017, deve se repetir agora em 2018, em prol da vacinação, né, contra a paralisia infantil, essa terrível doença que precisamos erradicar da face da terra. Fala basicamente para a gente o que é imagem pública em Rotary. O Rotary ele tem uma tradição de ser discreto. Na verdade, vem de quase mais de um século de organização. Ele não tinha muito hábito de mostrar seu trabalho. Talvez por isso ainda existe um pouco de resistência até de alguns rotarianos mais antigos. Acabou se tornando cultural isso, né? Exatamente. Eu faço, mas não mostro o que eu fiz. Fica trabalhando nos bastidores da sociedade. Entretanto, o mundo hoje é dinâmico, o mundo precisa de comunicação, a gente precisa mostrar para a sociedade o que está acontecendo. No momento que você mostra para a sociedade o trabalho do Rotary, você atrai novas pessoas para virem se engajar, para virem contribuir e trabalhar junto. Você também dá um feedback para aquelas pessoas que trabalham do que está sendo realizado. Você ajuda a arrecadar recursos, porque afinal de contas os projetos precisam de recursos. Então, se você não mostra o trabalho, a sociedade não sabe, não tem nem sabe que pode ajudar e estimula, logicamente, a haver algum tipo de contribuição. Então, é fundamental haver essa comunicação com a sociedade do que o Rotary está fazendo e sair da casca, vamos dizer assim, e mostrar esse trabalho que é maravilhoso, um trabalho de grande porte no mundo inteiro, às vezes pouco conhecido. Legal. E para que a gente possa entender, Marcelo, o Rotary International é dividido em aproximadamente, acho que 530 distritos no mundo. Estes distritos são divididos em clubes, enfim. Não só o distrito, o nosso distrito 4.420, que arregimenta aí 80 clubes de Rotary, tem a sua presidência da Comissão Distrital de Imagem Pública, mas os clubes também têm que ter uma comissão de imagem pública, é isso? Exatamente. A imagem pública no Rotary, ela é muito pulverizada. O Rotary ele não tem, vamos dizer assim, verbas para gastar com mídia. Ele tem verbas, arrecadação para trabalhar com projetos. É uma entidade, inclusive, extremamente eficiente no dinheiro que recebe dos doadores. Na aplicação gasta de projetos. com projetos, mas não gasta com mídia. Então, ele depende muito da contribuição de cada rotariano. Para isso funcionar, então, você tem a imagem pública dentro do clube, procura-se criar uma comissão responsável por ajudar a fazer contato com a mídia, divulgar os projetos, fazer contato com a sociedade local e levar aquela mensagem para aquela região onde aquele clube atua. E no distrito, o distrito inclui então nosso distrito de cerca de 80 clubes, a gente ajuda, apoia esses clubes, a gente não tem propriamente o papel de substituir o trabalho dos clubes, mas apoiar os clubes nessa missão, fornecendo materiais, orientação, treinamentos. Então o distrito tem a Comissão de Imagem Pública para apoiar e suportar esse trabalho que é bastante dividido entre todos os clubes do distrito. Falando então na questão distrital, quais foram os desafios? A gente tem algumas fotos, a gente vai mostrá-las para você comentar basicamente essa ação de imagem pública. Tem você aí dando uma entrevista para a gente na posse do governador Takata, enfim. E logo em seguida tem as fotos do End Polional. Fala um pouquinho desses desafios que foi levar a campanha de erradicação da poliomielite para as ruas. O End Polional é o maior projeto do Rotary, globalmente falando, é um projeto para o mundo inteiro. Nós temos aí a projeção no Museu do Ipiranga, que é um dos mais importantes museus do Brasil e que, obviamente, tem bastante relevância, a Pinacoteca de Santos. São grandes... esse grande projeto precisava ter uma grande divulgação. Então, foi feita uma campanha junto com os clubes, na época do mês de outubro, que é quando existe a data do dia do Rotary, né? Os clubes fizeram eventos de vários tipos, palestras, caminhadas, a divulgação no estádio do Pacaembu, num dia de clássico do Campeonato Brasileiro. Então, foram várias iniciativas bastante interessantes que puderam divulgar um pouquinho dessa campanha silenciosa também, talvez em certo ponto de vista,
de que o Rotary está fazendo para erradicar a polio no mundo. Para quem não conhece o Polio Now, o Rotary já diminuiu em 99% a polio no mundo. A gente está acostumado aqui no Brasil que a campanha de vacinação tem funcionado, mas em muitos países não tem, e é o Rotary que faz. Então, a polio, enquanto ela não foi erradicada em todos os países, ela é uma ameaça para todos os que supostamente já erradicaram, porque o vírus está por aí. Então é um trabalho que não pode ser parado, tem que ser continuado, e essa campanha de divulgação da Polio Now tinha esse propósito de levar para as ruas. Trazer, exatamente, e trazer uma mobilização para as pessoas não esquecerem, por exemplo, que a vacinação não pode ser esfriada. Ela, ao contrário, tem que ser sempre mantida para que essa doença não volte em lugar nenhum do mundo. E a gente consiga terminar, que é o grande projeto do Rotary. Faltam 3 países onde ela ainda é endêmica, um outro foco pontual, e o trabalho está sendo feito de forma muito intensa para que a gente consiga terminar esses últimos pontos e poder considerar essa doença erradicada da face da Terra. Legal, Marcelo. Desafio colocado aí das projeções do Polio Now na última campanha de outubro. Enfim, de forma geral, quais foram os outros desafios da Comissão Distrital de Imagem Pública? Fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolveu ao longo dos anos. Um desafio da Comissão de Imagem Pública é justamente a pulverização. Como são muitos clubes e há uma renovação, muitas vezes, nos clubes a cada ano, é um trabalho permanente de treinamento, é um trabalho de orientação. A gente no distrito justamente foca no treinamento. Vamos mostrar como fazer um release, como divulgar. Às vezes os clubes não têm nos seus quadros uma pessoa da área, então a gente acaba fazendo esse treinamento para ajudar, orientar, fazer essa divulgação. Então é um trabalho realmente de, vamos dizer assim, incansável, insistente todos os anos. De formação, né? De formação contínua, né? O resultado foi muito positivo. Eu estive a cargo dessa comissão por cerca de 5 anos no distrito. Foram centenas, cerca de 400, 500 publicações de notícias relacionadas aos projetos ou ações ou eventos do Rotary. Nós conseguimos programas de televisão, divulgação no rádio, anúncios. O Rotary International prepara alguns anúncios e os rotarianos ficam encarregados de, através de seus amigos, contatos, veicular, né? Conseguir espaço na mídia, né? Então a gente acha que foi um progresso, é um progresso que também nunca acaba, tem muito que melhorar, é um trabalho contínuo também para o distrito, de desafio, de procurar novas formas, mas a gente teve uma participação crescente dos clubes, em que, através da integração de seus conteúdos, das suas notícias, dos seus eventos, a gente teve uma fonte muito rica de projetos para mostrar, assim, e um crescimento dessa divulgação para sair, como disse no início, sair um pouquinho da casca e mostrar realmente para a nossa comunidade o que a gente está fazendo. E onde que a plataforma digital foi inserida nesse contexto, Marcelo? Ela realmente favoreceu? Hoje o clube consegue, por meio do trabalho realizado por você, produzir um conteúdo e dar visibilidade eletrônica a ele? A tecnologia hoje é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. O distrito, por exemplo, ele tinha um site institucional no início, que mostrava ali algumas atividades do próprio distrito, sem um fim propriamente de divulgação do trabalho dos clubes. Durante esses anos, nós criamos uma ferramenta em que os clubes passaram a interagir diretamente com esse site e alimentar de conteúdo do que acontecia nos clubes. O distrito, como você explicou, é uma entidade que ajuda os clubes daquela região a funcionar, mas quem faz o trabalho são os clubes, o distrito não faz. Quem faz são cada presidente, cada rotariano de cada clube. Então, a ferramenta que nós disponibilizamos foi uma maneira dos clubes potencializarem a sua comunicação, alimentarem seus sites. O sistema do distrito fornece um site para cada clube, então cada um alimenta o seu site, ao mesmo tempo o distrito, e aí a gente faz uma troca de informações entre os clubes, cada clube vê o trabalho do outro, isso estimula parcerias. Globaliza o conteúdo, né? Exatamente, e divulga para a sociedade, e nas redes sociais, porque do site vai para a rede social, então você tem a ferramenta digital hoje como grande trampolim de baixo custo, uma grande concorrência, sabemos, né? A rede social tem muito conteúdo, porém é uma forma bastante eficaz de levar a imagem pública do Rotary para a comunidade. Legal, Marcelo. Interessante saber também que você tem uma experiência internacional, né? Você quer falar um pouquinho da questão das convenções internacionais da nossa instituição? Tivemos recentemente também a Conferência Distrital em Águas de Lindóia. Fala dessa parte que é quando o Rotary mexe com o nosso lado motivacional, né? Onde a gente celebra aí a Conferência Distrital, a gente celebra o final de uma gestão da Governadoria Distrital, enfim. E a Convenção Internacional celebra aí o momento final, onde todos os governadores, os rotarianos, terminam também uma gestão. Fala desses dois momentos e dessa questão internacional do Rotary, né? A tua experiência nesse sentido. A conferência realmente ela é uma grande integração dos rotarianos do distrito. Você trabalhou muito nessa última, né? Exatamente.
É uma grande responsabilidade, porque você junta ali 2.000 rotarianos do nosso distrito, e confraternizando, trocando experiências. Com convidados e familiares, né? Sim, com as famílias juntos. Aliás, o Rotary tem essa característica de trazer a família. Fazendo até um comentário, a gente sempre trouxe muitas crianças. Eu atuei no distrito também no início, cuidando do Rotary Kids. Antes de cuidar de imagem pública, minha função no distrito era ajudar os clubes a criarem o Rotary Kids. Eu cuidei um pouquinho dessa comissão, que era justamente para trazer as crianças para perto. Tem o Interact, que são os jovens de 12 a 18 anos, tem o Rotaract para os jovens de 18 a 30 anos. Então o Rotary tem uma estrutura muito boa para trazer a juventude para perto. E a Conferência Distrital permite justamente que os rotarianos tragam suas famílias e estejam juntos, ali participando de um evento de companheirismo, né? No caso da Convenção Internacional, o rotariano, às vezes, ele entra num clube que é algo bastante local. O clube cuida de um bairro, de uma comunidade bastante localizada. Só que o Rotary é mundial. E é interessante, quando você vai para uma convenção internacional, perceber essa internacionalidade da nossa organização. Nossa, eu estou, às vezes, acostumado naquele clube que tem 20, 30 pessoas, e você vai para um evento como agora tivemos a convenção de Toronto, com mais de 30.000 pessoas reunidas, todos pensando a mesma coisa, todos com as mesmas ideias, com os mesmos ideais, sintonizados na ideia de servir, de ajudar. É muito legal você ver pessoas de países com culturas completamente diferentes, com o mesmo pin, a mesma gravata, o mesmo logo, os mesmos lemas e as mesmas ideias, e com uma abertura incrível para conversar. Então, uma das coisas mais interessantes da convenção é você chegar com uma pessoa que você nunca viu, de uma cultura diferente, tá lá com, você vê pelos trajes, né? E bate papo assim como se fosse um velho amigo. Você encontra nos corredores, vai conversando. É uma experiência que o Rotary traz para as pessoas também poder participar desse tipo de integração mundialmente falando. E Marcelo, a tua experiência foi em qual convenção? Em qual ano e qual cidade? Eu participei de 5 convenções. Além da convenção de São Paulo, que foi aqui em 2015, eu estive na de Birmingham, na Inglaterra, na de Montreal, no Canadá, na de New Orleans, nos Estados Unidos, e em Lisboa, em 2013. E cada uma com o seu tempero, né? Seu tempero. A sua característica local, mas todas com a mesma magnitude, a magnitude global, que é o que mais impressiona. Que é o ideal de servir. Você percebeu o quanto que essa organização é mundial, realmente, a força dela, falando em termos de globais. Legal. Falando em termos globais, a gente sabe que o nosso tempo em televisão ele é escasso sempre. Obviamente, o nosso programa tem 30 minutos, muitos programas não têm esse tempo todo. Para a televisão, 30 minutos é uma eternidade, o Marcelo sabe bem disso, mas nosso tempo acabou. Marcelo, minutinho final para as tuas despedidas. Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer muito, nessa temporada que nós estivemos ajudando, contribuindo com a imagem pública do distrito, agradecer muito mesmo o trabalho dos clubes, porque o distrito sem os clubes não existe. Então, o trabalho dos clubes, dos seus presidentes, das suas comissões de imagem pública, de cada rotariano que trabalhou divulgando, fazendo seus projetos. A imagem pública, naturalmente, ela também não existe se não tiver projeto para mostrar, e o que não faltam são projetos. O Rotary tem coisas maravilhosas que os clubes realizaram pela nossa sociedade, e meu agradecimento é especial mesmo para esses rotarianos, esses clubes que souberam fazer seus projetos, souberam trazer isso para a gente poder divulgar e ajudar a que essa mensagem seja passada para mais pessoas. Legal, Marcelo. A gente agradece demais você ter aceitado o convite de ter vindo aqui hoje. O trabalho continua, o trabalho é árduo, o Rotary prevê sempre essa continuidade. Com essa mensagem aí de mostrar à sociedade o que o Rotary faz, a mensagem importantíssima passada pelo companheiro Marcelo Carvalho, a gente encerra a edição desta semana. Voltamos no próximo domingo, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal! Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.